Boa noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça leitura da Bíblia. Salmos capítulo 108, versículo 3. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Também solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 16/10/2008. Expediente. Projeto de lei do Legislativo número 077/08, de autoria do vereador Itamar da Silva. Requerimento número 074/08, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Requerimento número 075/08, de autoria do vereador José Argente Filho. Indicação número 271/08, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projetos de decreto do Legislativo números PDLs 089/08, 090/08, 091/08 e 092/08 e 093/08, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei do Executivo número PE 032/08, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. É o que tinha. Terminado o expediente, e não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Pela ordem está escrito o vereador Isinácio. Declinando seu tempo, vereador Gusmão dos Santos. Declinando seu tempo, vereador Carlos Augusto Eusébio. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, 5 minutos cedido pelo vereador Ivan Roberto. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Vereador Isis, se só falar quem se elegeu, vai falar muito pouca gente. Eu estou querendo hoje debater, aproveitar. Eu falei nessa tribuna semana passada sobre a crise mundial e o que isso significaria, os impactos que isso poderiam gerar. E nós vimos aí um final de semana em que o continente europeu e os norte-americanos tentaram resolver a crise, injetaram cerca de 3 trilhões de dólares no sistema financeiro e nada modificou. O som está ligado, senhor presidente? Tá. Enfim, eu queria dizer, vereador Zé Agente, que o que está acontecendo na prática, e pouca gente tem dito, é que Estados Unidos e Europa estão nacionalizando os bancos. É um processo inequívoco de estatização. Não é outra coisa. Estão comprando os bancos e dizendo que os bancos agora são do governo. Do governo norte-americano e da União Europeia. Estou dizendo isso porque é cômico ouvir os ataques que nós ouvimos, nós que militamos mais à esquerda, vereador Itamar, de o quanto nosso debate era antigo, jurássico, antiquado, que coisa estúpida falar em nacionalização de qualquer coisa. E de repente nós estamos vendo, para bancar e para manter vivo o sistema capitalista, as potências nacionalizando os bancos. E de novo, a mesma situação, vereador Zé Agente, quero fazer aqui uma crítica ao nosso governo federal. Nós estamos com os bancários em greves há uma semana. Tem assembleia agora, começa nesse momento. Queria fazer a ressalva também que os nossos parlamentares atuais e futuros, estão completamente ausentes a esse debate. Não se apresentam, nos espaços para o debate com os bancários. E o nosso governo vem socorrer os banqueiros e não cobra, pelo menos, que eles resolvam o problema dos bancários. Então essa cobrança nós temos que fazer hoje do governo Lula, vereador Ivan,
de que estava na hora dele, né, colocar a faca no pescoço. Olha, estamos, né, resolvendo o problema de vocês. Porque sempre que eles têm prejuízo, o banqueiro vem recorrer ao governo federal. Mas pelo menos que vocês resolvam o problema dos bancários. Mas está aí a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, intransigente, não debatendo, não discutindo, e pegando cerca de 30 bilhões de dólares, de reais, desculpa, de dólares vai dar mais com os 100 bilhões de reais que eles não precisam mais deixar guardados, e não querem discutir os bancários. Eu queria dizer que, para nós que estudamos, né, economia e tentamos entender um pouquinho, e falaram sempre para nós assim, vereador Itamar, eu lembro quando a gente começou a discutir socialismo, eles diziam o seguinte, não, isso é porque vocês não estudaram o tal do Adam Smith, a tal da mão invisível. A mão invisível controla tudo. Deixa para Deus o mercado. Amputaram a mão invisível. Amputaram a mão invisível. 3 trilhões. Hoje, se ouviu o presidente da União Europeia falando em 5 trilhões para resolver o problema. E aqui nós, 30 bilhões, como se nós tivéssemos uma folga muito grande, queimando toda a nossa reserva cambial para segurar o dólar. Porque, diga-se de passagem, o dólar subiu um pouquinho e os empresários já aumentaram os produtos, nem deu o giro ainda do produto. Eles nem precisaram comprar novos produtos com novo valor em dólar e já aumentaram. É o negócio mais impressionante que existe. Dólar baixa, nada acontece. Dólar aumenta um pouquinho, o produto sobe porque compra em dólar. Então toda essa ciranda cria uma situação muito engraçada, se não fosse trágica, e aponta problemas muito sérios para frente. Muito sérios. Então é evidente, já lhe dou a parte, vereador Zé Agente, é evidente, vereador Zé Agente, a gente sempre faz o debate aqui, tentando colocar isso da forma correta, de que não é pela nossa paróquia aqui que nós vamos resolver o problema da crise mundial, não é usando essa tribuna que nós vamos, né, fazer alguma transformação. Mas cabe aos agentes políticos, né, nas suas localidades, nas suas regiões, nas suas micro-regiões, fazer o debate, né, e tentar manter a população pelo menos, né, um pouco mais antenada, sintonizada com o que está acontecendo. E nós temos aí um sério problema acontecendo. Nós temos, né, o capitalismo chafurdando na lama. Eu acho que está moribundo. Nós não sabemos qual é a ordem que vai surgir, vereador Vânio. Não acho que seja o socialismo. A esquerda não se preparou para isso. Então é pior do que a gente imaginava. Que é a morte de um sistema, a morte de uma organização social sem a apresentação de uma próxima. E vai caber a nós, agentes políticos, temos um papel, né, desempenharmos um papel de mínima liderança num período como esse. E eu espero que nós estejamos, né, à altura de um desafio como esse. Vereador Zé, gente. Eu agradeço, vereador. É importante o tema, nós não vamos resolver, mas vamos debater. Em relação ao nosso governo, eu escutei o Lula falando na imprensa, e fiquei preocupado com as suas palavras, dizendo que isso para o Brasil representaria apenas uma pequena marola. E nós sabemos que é um tsunami que vem aí. E as coisas não são assim, tratadas como marola, um ventinho brando. Realmente vem ventania por aí. Todos nós temos certeza que estamos acompanhando na imprensa essa movimentação mundial. Outro assunto também é em relação ao meio ambiente. Já foi pedido para que se desprezasse um pouco a preocupação pelo meio ambiente, para destruir um pouco mais em relação à situação do planeta. E parece que não adianta você estragar uma coisa que tem condições de ser consertado em relação ao meio ambiente, que é um assunto, uma situação que nunca mais não terá reparo nenhum. Mas é importante que a gente discuta essas questões, porque isso vai refletir diretamente na nossa vida, principalmente na vida dos mais necessitados. E realmente aí eu quero lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento e também fazer um registro. Isso prova mais uma vez que a política de Fernando Henrique Cardoso estava completamente errada quando começou a privatizar todo o sistema brasileiro. E aí realmente as coisas não funcionam, quando nós estamos vendo agora o próprio mundo reconhecendo a estatização e reconhecendo o contrário daquilo que eles pregavam. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Agente, pela contribuição. O debate da estatização, né, toma força. Eu entendo que se nós fôssemos debater agora e aproveitarmos para discutir a Vale do Rio Doce,
e o crime que foi feito, especificamente nesse caso, né, vendido a preço de banana, e hoje tá, nós estamos desguarnecidos do ponto de vista de uma política em relação aos nossos minérios, que pudesse pelo menos nos garantir agora e servir como um colchão para essa crise que é severa. Eu acho que o presidente Lula, vereador presidente da Casa Itamar, não tem aqui, não vamos fazer aqui, né, o debate do Fernando Henrique e do Lula, estamos muito preocupados com a instabilidade que está colocada. E o presidente Lula, para mim, se equivoca quando tenta minimizar uma crise muito séria, muito séria. Nós vamos ver, vereador Camisa, Ivan, rapidamente, problemas na construção civil. Eu vou comentar, eu imaginei que já, né, eu não imaginei ver isso, vereador Zé Agente. A Pepsi Cola demitindo funcionários. Porque os norte-americanos estão tomando menos refrigerante. Quando o norte-americano para de tomar refrigerante, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Nós estamos falando de ícones, né, do ponto de vista do capitalismo mundial, que estão sendo feridos mortalmente. Se nós falarmos agora, e nós temos aqui uma economia em que gira muito a venda de automóveis, as pessoas não está passando mais cadastro nenhum, vereador Zé Agente. O pessoal que vende automóveis já está reclamando porque os cadastros não estão passando mais. E a construção civil vai reclamar daqui a pouquinho. E, salvo o melhor juízo, me parece que a construção civil era o motor dessa nossa cidade há algum tempo atrás. Nós vamos discutir a construção civil daqui a alguns meses. E saber se ela ainda é o nosso motor. Então nós temos sérias dificuldades apontadas e espero que estejamos à altura do debate que isso nos vai solicitar. Escrito pela ordem, vereador Ayrton Martins. Dando seu tempo, vereador Wander Oliveira, que dispõe de 10 minutos, 5 cedido pelo vereador Ayrton Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhores e senhoras presentes nas galerias da casa, cumprimentar o vereador Kabuck pelo assunto que traz a essa tribuna e com certeza isso já está refletindo aqui na base. Eu fui comprar um DVD, com nota fiscal, vereador, com nota fiscal. Foi no comércio de Criciúma, não fui no Paraguai. E aí o comerciante disse o seguinte: não tem nem para comprar. E CD também não tem para comprar. Então é que o mercado brasileiro segurou todas os produtos que dependem desse processo mundial, na questão da economia mundial, a questão do dólar. E hoje eu fui ao supermercado com a minha esposa e ela assim: ô Vânio, dá uma olhadinha na prateleira, olha como está faltando produto na prateleira. Eu disse: não precisa, se tu já viu. Aí eu perguntei para a menina do caixa: vem cá, o que ela detectou é verdadeiro? Ela disse: está faltando muitos produtos aqui no supermercado. Não sei o que vai acontecer daqui uma semana, daqui a 30 dias, se as coisas caminharem. Mas com certeza esse é um assunto que devemos debater mais, porque diz respeito a todos nós na base, vem de cima para baixo. Mas todos nós temos que nos preocupar. E Vossa Excelência tem razão quando diz que os nossos parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, não estão aí. Não estão aí. Eu não vou fazer aqui crítica ao presidente Lula, mas concordo com o que o vereador Zé Agente coloca, bem como o vereador Kabuck, em função desse despreparo da nação para enfrentar uma crise. Maria vai com as outras, todo mundo vai. Quero saber quando tem que tomar decisão, responsabilidade e fazer a coisa acontecer. E evidentemente que daqui a pouco o Brasil vai ter que tomar um posicionamento severo para também sair da sua situação. Mas, senhor presidente,
hoje na cidade, conversando com pessoas, formadores de opinião, e me cobraram, mas vocês votaram 17 milhões para o Criciúma Prévio? E votamos? Sim, mas como? E como é que fica a administração ano que vem? Cidadão da sociedade, formador de opinião. Eu disse, olha, é o seguinte, nós debatemos o assunto e explicamos por que votamos. Aí vem, senhor presidente, a minha preocupação de que esse momento, a expressão, a posição do vereador com respeito à matéria tem que ser publicada. Porque o que foi publicado no nosso site e que foi mandado para a imprensa como matéria jornalística, foi muito água com açúcar. Muito assim, ó, resolveram o nosso problema, como parece que resolveu o problema de alguém. É uma preocupação. Você pode ler a matéria, que a matéria não fala. No posicionamento dos vereadores, deveria falar. Tem que falar. É preciso. Por isso que eu defendo que a Câmara emita release dos vereadores com respeito ao seu posicionamento. Eu fui muito claro, falei 10 minutos aqui dizendo que estaria votando o vereador Edinho. Vereador Huck, Vossa Excelência não estava presente. Estaria votando contra a minha vontade, contra a minha consciência, no sentido do Criciúma Prévio, da responsabilidade dos que estão e os que passaram. Mas que 2 pontos me fariam tomar a posição favorável ao projeto. Um é o funcionário público, que não tem nada a ver com isso, e outro é a própria população e a administração futura, que não vai ter suas certidões negativas para proporcionar captação de recursos, e aí é um desastre para a nossa cidade. Mas isso precisa ser dito, porque nós, nem todos vê TV a cabo, 5 mil pontos tem em Criciúma, e nós somos 180 milhões de mil criciumenses, 180 mil a 190 mil criciumenses, nem todos. Internet tem 20% que participam, e nem sei se esse 20% acessa esse momento que nós estamos ao vivo na internet. Então, a imprensa de Criciúma tinha que estar divulgando o posicionamento dos vereadores aqui com respeito a esse assunto, até para que nós ficássemos tranquilos na nossa posição quando tomamos uma posição que não deveria, mas fomos forçados por uma necessidade mais urgente. Isso é um posicionamento. O segundo, senhor presidente e senhores vereadores, é que o que a gente está vendo, e a gente percebeu isso durante a campanha política, e está percebendo agora, né, quando teve uma época, e quem é advogado sabe disso, eu não sou advogado, eu sou administrador, minha formação é administração. A justiça, ela tem uma venda nos olhos, é isso? É uma mulher, uma estátua com os olhos vedados. A justiça é cega. Ela não está sendo mais cega. A imprensa está divulgando, antecipando e aterrorizando, porque as pessoas começam a perguntar quem é, porque não sei o quê. Antecipa uma situação que a justiça que vai dizer, justiça eleitoral, justiça do fórum, seja lá qual for a linha, se for promotoria, seja quem for. Tinha que estar lá, segredo de justiça. Houve um caso na eleição de que a imprensa disse, o promotor vai dar o parecer de um candidato a prefeito de Criciúma. O promotor vai dar um parecer favorável, e aí parece que a imprensa, parece que a justiça passou a ter vontade de estar na mídia também. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque as injustiças podem ser muito grandes. Até porque as pessoas têm direito de defesa. E sabe por que eu estou dizendo isso, senhores? Eu também fui denunciado. Qual é o vereador que não foi denunciado? Todo mundo vai aparecer com denúncia aí. Mas vai aparecer. Com certeza, que ninguém sabe. Sabe por quê? Porque eu vou trazer, se for preciso aqui, a forma que eu abasteci
os carros da minha campanha. Ah, você não abasteceu carro nenhum. Deixa de ser hipócrita, vereador. Eu abasteci e botei a relação no caixa. Eu botei a relação no caixa do posto. Fiz o cheque, comprei a gasolina e fiz o contrato de prestação de serviço de cada um dos que usaram o benefício para trabalho. Eu fiz isso, e tem mais, foi o único candidato que foi lá no cartório eleitoral para perguntar o seguinte: como é que eu faço o contrato para poder abastecer o pessoal que está me trabalhando comigo? Não sei, vereador. Eu não sei. O cartório me disse isso, eu não sei. Eu não fui na juíza. Eu não fui. E aí, foram buscar informações de vários candidatos nos postos de gasolina, né? E evidentemente que encontraram muitos dos que ganharam, dos que perderam. Tem foto, tem câmera, você não está sabendo o que fizeram, e o que vai aparecer também não sei. Surpresas podem acontecer. Mas eu, com sinceridade, vereador Itamar, estou colocando isso porque isso aqui é uma tribuna que a gente tem a oportunidade de expressar, e o telespectador que está nos assistindo tem que saber que não existe nenhum candidato que diga assim: eu não abasteci um carro e fiz 2.000 votos, e fiz 1.000 votos. Eu não abasteci um carro. É brincadeira, que é isso? Eu abasteci, eu registrei, eu botei na boca do caixa, e pode pegar cópia quem quiser e fazer o que quiser, porque eu tenho como me defender. Então, eu só acho que a Justiça Eleitoral está se manifestando de uma forma antecipada, através de Polícia Federal, de promotoria e de tudo isso. Senhor presidente, era o meu registro. Muito obrigado. Encerrado de Vossa Excelência. Escrito pela ordem, vereador Edson Nascimento. Passou o seu tempo, vereador José Argente Filho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Mas esse assunto da gasolina tem que render um pouquinho. Mas eu queria mesmo, eu estava com saudade do vereador Huck. Deu algum bursite, vereador? Depois da eleição, o cara vai ver o resultado, a gente sai meio frustrado, né? Mas não, o que é que eu vou fazer? Agora o senhor esse ano o senhor é vereador efetivo. Nós somos efetivos esse ano, né? E o ano que vem nós dois somos 2 suplentes. Só resta, para quem perdeu as eleições, eu quero fazer um registro sério. Quem não podia perder a eleição na Câmara era o Caboclo. O Caboclo tinha que ficar vereador Caboclo, pela sua performance, pelo seu conhecimento, pela forma como o senhor debate os assuntos. Lhe conheci, tivemos as nossas diferenças, e quero deixar reconhecido aqui de público que o senhor devia ter ficado na tribuna da Câmara discutindo como o senhor discute. Não, o Caboclo sabe do que eu estou falando. Mas eu quero dizer, vereador Huck, só resta para nós que perdemos um caminho, é fazer o concurso para motorista, telefonista e qual é o outro? E recepcionista. Só nos resta agora quem quiser ficar por aí, né? Mas me disseram que o senhor, como suplente, não gostaria de assumir, né? Então hoje eu sou o segundo. Se a Sandra Guide também tiver essa mesma ideia do senhor, eu já sou o primeiro. Eu sou modesto, eu quero. Se não sou nojento, se me der o prazer de estar aqui debatendo, eu estarei. Mas eu gostaria de debater o assunto. Vereador Wander Oliveira, eu gostaria que o senhor, o pastor Guzmão, não sei se o Geraldo Jessa é metido a pastor também, não sei se... Mas é por aí. Não, pastor, não, por aí. Mas essa crise mundial, vereador Wander, será que tem alguma coisa escrita na Bíblia aí, no Apocalipse de João? Será que tem? Se alguém souber de alguma coisa em relação a esse assunto, que nos traga. Porque a gente fala tanto em anticristo, que vai aparecer. Será que é a hora que está aparecendo essas encrencas, vereador Guzmão, aí? Olha, eu gostaria que alguém tivesse essas informações que nos passasse, né?
para a gente se preparar a alma, preparar o espírito, porque o corpo está feio. Mas eu gostaria também de tocar num assunto do Criciúma Prev. Vereador Vânia, realmente o Criciúma Prev que nós aprovamos aqui, eu disse que estava agoniado, seria um voto agoniado, porque eu não poderia votar favorável àquele parcelamento. Aquele parcelamento, a Câmara votou, e eu penso que nós entramos no mesmo erro que entraram os prefeitos. Nós aprovamos, oficializamos o crime. Nós oficializamos o crime. Que esse assunto quem tinha que pagar é quem cometeu o crime, não nós. Não nós, vereadores. Não o próximo prefeito, que não tem nada a ver com a história, vai ter que pagar. Então, quem cometeu essa irregularidade em relação ao Criciúma Prev, deveria pagar. Não da prefeitura, mas do bolso deles. Olha bem a lei de responsabilidade fiscal. O que a lei de responsabilidade fiscal diz? Ela chama a atenção de todos os prefeitos. E eles não têm medo da justiça. Eles não têm medo de lei. Eles só querem uma coisa, arrecadar. Queremos arrecadar. Não sabem de onde vem, mas queremos arrecadar. Então eu penso que nós oficializamos um crime. Inclusive, estou entrando na próxima sessão com um requerimento, pedindo para que os vereadores aprovem, encaminhando o projeto de lei, já aprovado, cópia para o Tribunal de Contas, para que tome conhecimento, e também para a Promotoria Pública, para que tome conhecimento do que nós aprovamos aqui, para ver se está certo ou se está errado. Alguém tem que fazer alguma coisa. O que não pode é ficar por isso mesmo e o próximo prefeito fazer de novo. Então não dá, vereador Guzmão. Eu realmente fui para casa pensativo, pensei também nos funcionários públicos, nos trabalhadores da prefeitura, pensei também nesse negócio de certidão, mas eu penso que o caminho era outro. Não era nós aprovar parcelamento nenhum, era cobrar dos prefeitos, a justiça cobrar deles, e eles pagarem aos cofres do Criciúma Prev o que eles fizeram, o que eles cometeram. Não nós tirar do município agora de novo. E a crise vem aí. O Fundo de Participação dos Municípios é muito importante e necessário para o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Mas é preciso. Outro assunto, vereador, que me chamou a atenção, é que nesse global de 17 milhões que a prefeitura ficou devendo, que os prefeitos ficaram devendo para o Criciúma Prev, para os funcionários, foi colocado pelo vereador Zilli e depois dito pelo vereador Camisa, de que a falta desse dinheiro não está não está criando nenhum problema para os aposentados que recebem no Criciúma Prev. Pelo contrário, ainda tem uma soma em dinheiro muito alta, que pode, como se diz, satisfazer as necessidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que então, se tem muito dinheiro, o dinheiro é do servidor, que o servidor contribua menos e possa receber um salário melhor. Porque existe uma cláusula no Criciúma Prev, e nós, vereador Zilli, eu me incluo nisso, quando eu digo que erro também. Nós aprovamos uma cláusula dizendo que se não desse os 11%, não fossem necessários, para cobrir a despesa do Criciúma Prev, que a prefeitura está autorizada a aumentar a contribuição do servidor. Está no Criciúma Prev. E nós não fizemos nenhuma emenda, vereador Kabuki, dizendo ao contrário. Se tiver satisfazendo, não sobra, diminui-se também. Aí nós erramos. E aí a gente fica pensando nisso depois, e a gente cria essa discussão, vereador Guzmão. Então, porque é muito dinheiro. É uma soma alta em dinheiro. Então, vereador Sandro, se está dando dinheiro demais, diminui-se. De 11 passa para 10 ou para 8, e o trabalhador passa a ganhar um pouquinho mais do seu salário. Se der problema na frente, aí corrige-se, bota mais para mais um ou mais dois, mas enquanto estiver sobrando, tudo bem. Mas não justifica se apropriar de um dinheiro que não é seu. Se apropriou do dinheiro que é do servidor público, veio para cá, e aí esses abacaxis,
esses abacaxis vêm para nós resolver. Aí vem para cá para nós resolver, vereador Edinho. Descascar esses abacaxis para cá. Entendeu? Aí todos nós servimos, né? Servimos para aprovar esse tipo de coisa. E para terminar a minha falação, eu quero dizer, e agora falando um pouco na campanha, que eu achei muita covardia do prefeito em abraçar 2 ou 3 vereadores para eleger. Isso devia ser proibido por lei, porque o prefeito foi eleito para administrar o município, não para ser dono, do município. Ele tinha que administrar. Se o prefeito que abraçou 1 ou 2, podia ser um vereador só, na campanha, ele teria que ou ter dado a todos os vereadores, independente de partido político, a mesma contribuição, ou não ter dado para ninguém que era o correto. E deixássemos nós nos virar do jeito que nós somos. Que nós somos do Poder Legislativo, nós somos do Poder Executivo. E aí eu achei muita covardia, vereador Zilli. Achei muita covardia do prefeito abraçar 2 ou 3 vereadores, até como nós vimos isso escancarado, e a justiça não vê. Será que o prefeito pode fazer isso? Ele poderia fazer pessoalmente, mas como prefeito, jamais. Esse é o meu ponto de vista. Porque aí foi covarde, porque como é que eu vou enfrentar um gigante desse? Como é que eu vou enfrentar os empreiteiros da prefeitura? Como é que eu vou enfrentar um gigante desse nas minhas andanças? Com o que eu tenho? Então, realmente, esse desabafo eu queria deixar aqui na Câmara hoje. Obrigado. Pela ordem, está inscrito o vereador Vanderlei Zilli. Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, vereador José Argenti, naquela oportunidade eu falei que hoje, pelo saldo e da forma que está sendo administrada a Cristiumaprev, a rentabilidade hoje é suficiente para cobrir a despesa administrativa e com o número atual de pensionistas e aposentados. Mas ao longo do tempo, com certeza, muitos servidores vão se aposentar, certo? Aí são necessários, sim, que se repasse todos o que é devido para o Cristiumaprev, porque esse recurso, esse dinheiro, pertence ao servidor público. Isso quis dizer naquela oportunidade, porque o cálculo atuarial, hoje, feito uma auditoria, hoje são suficientes 11 percentual descontado do servidor e 19 ponto alguma coisa da classe patronal. Se for necessário, acredito que não seja necessário, pela forma como está sendo administrado a Cristiumaprev, eu acho que esses valores e percentuais devem permanecer. Até porque o 11% também, a iniciativa privada é o máximo que tem hoje, certo? Então acreditamos que hoje é suficiente. Mas é um dinheiro que é do servidor, é do Cristiumaprev. Deveria ser repassado normalmente, tanto a parte patronal como a parte do servidor. Eu acredito que, como falei naquela oportunidade, esse levantamento foi feito por pessoas técnicas, com conhecimento, certo? Com o Conselho Fiscal do Cristiumaprev, com a diretoria, com o Sindicato do Servidor, com o contador da Prefeitura, com o jurídico, enfim, pessoas qualificadas que se levantaram esses valores devidos, é porque realmente foram esses valores que ficaram devem ser repassados para o Cristiumaprev. Então, é nesse sentido que eu falei. Hoje, da forma que está, é suficiente. Mas a forma como vai passando, e muitos vão se aposentando, principalmente na área da educação, é claro que é necessário, sim, administrar muito bem esses recursos, para que lá na frente não possa a Previdência praticamente faltar com um recurso que é a garantia do servidor. Então, acredito que, nesse sentido que eu falei, que hoje os valores, os repasses são necessários e é suficiente. Agora, é claro que esses 17 milhões vão somar no caixa para que futuramente a segurança do servidor possa estar garantida. Então, nesse sentido que eu falei naquela oportunidade. E outro assunto que eu queria falar, vereadores, é a respeito
do esgoto, tratamento de esgoto de Criciúma, eu vi pela imprensa, né, de que os serviços de acabamento estão sendo mal feitos. A Casan está fazendo um trabalho de drenagem e a empresa que foi contratada, que fiscaliza ou que executa as obras, realmente estão deixando muito a desejar. E realmente você passa algumas ruas, principalmente no bairro Pinheirinho, onde foi feita a tubulação, né? Realmente a gente vê um serviço de má qualidade. Eu acho que cabe ao poder público, cabe à gestão associada da Casan, cabe aos fiscais da prefeitura, secretaria de obra, o gerente da FUNSAB, não sei, alguém tem que verificar isso de perto, saber o que está acontecendo, né? Porque a gente vê reclamações de ambas as partes, principalmente do usuário, daquelas pessoas que passam ali, frequentam normalmente aquela região, vereador Guzmão. Então, acho que é necessário, sim, uma fiscalização intensa, e se a empresa contratada, que a prestação de serviço de péssima qualidade, que substitua por gente competente, e principalmente acho que está faltando a fiscalização por parte dos órgãos competentes para fiscalizar essas obras. Então, acho que deixo aqui dito que realmente a prefeitura possa intensificar essa fiscalização e possa fazer um serviço de melhor qualidade, que é o acabamento. A obra é importante, é importantíssima o tratamento do esgoto, mas também é importante que a rua seja recuperada de uma forma consistente e de boa qualidade. Obrigado, senhor presidente. Escrito pela ordem, vereador Sandro Barcelos. Pela ordem, vereador Itamar da Silva dispõe 10 minutos, 5 minutos cedidos pelo vereador Geraldo Jassi. Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto que o vereador Cabuque trouxe na sessão de hoje, para mim é um assunto que ele é requentado, né? Porque ao longo da história, essas crises são cíclicas. Como aqui no Brasil, nós já tivemos diversas fases boas e ruins, né? O governo Lula, quando assumiu, ele pegou uma fase boa, onde a economia mundial estava caminhando em alta, onde o resultado era sempre positivo. E até que veio o revés. E agora ele está tomando o remédio amargo. Cabe quem? Ao governo federal buscar a alternativa, estudar a alternativa, para que nós possamos sair dessa cadeia de desmoronamento que está havendo no mundo inteiro. Ora, no governo Sarney, a inflação teve mês que chegou a mais de 200% ao mês, no final do governo dele. Quando entrou o Collor, né, aquele governo dele fez aquele impacto, congelando a poupança, as contas bancárias e tal, né, foi uma alternativa. E depois, no governo de Itamar Franco e de Fernando Henrique, fizeram um novo plano de governo, que no primeiro momento deram o remédio amargo, e que deu repercussão, que repercutiu positivamente quando o Lula assumiu. Por quê? Porque a economia mundial também estava indo bem. E aí sim, o Lula pôde festejar e dar continuidade no governo Fernando Henrique. Deu continuidade do plano de governo de Fernando Henrique. Por isso que ele teve esses anos de bonança. Porque o mundo ia bem, a economia mundial ia bem, e ele deu sequência a um plano de governo de Itamar Franco, Fernando Henrique, que deram certo. E por isso que ele aplicou até hoje. Só que agora, as condições são outras. A economia mundial, os governos deram autonomia para o setor financeiro, fizeram o que fizeram e deu no que deu.
E agora estão socorrendo o setor financeiro. Aí vão estatizar. Só que a CSN, como você falou, quando estava sendo administrada pelo governo, pelos governos anteriores a Fernando Henrique, o prejuízo mensal era de milhões e milhões e bilhões até. O governo sempre injetando dinheiro, e a Companhia Siderúrgica Nacional sempre dando prejuízo. Para quem lia e a quem acompanhava a economia brasileira, e eu acompanhava a Vale do Rio Doce também. Dava prejuízo sempre para o governo federal. Sempre deu. Quando foi estatizada, começou a dar lucro. Nunca mais para quem administra. Pelo menos o governo federal não injetou mais dinheiro lá na Vale do Rio Doce. Entende? O governo não injetou mais dinheiro. Por que dava prejuízo? Mal administrava. Coisa do governo é mal administrada. Agora, querer dizer que o capitalismo é que não deu certo, é a mesma coisa falar do socialismo, que tiveram de 1917 até então, até 10 anos atrás, e faliram no mundo inteiro. Onde tinha países comunistas, faliram no mundo inteiro. E exatamente os capitalistas que foram ajudar os regimes que caíram, regime socialista, comunista que caíram. Caíram de podre. Mas põe podre nisso. Mas o meu assunto não era esse. Eu gostaria, nesses 5 minutos que me resta, foi falado alguma coisa aqui, mas eu estive no ginásio de esporte aqui do Criciúma. Fui lá assistir um jogo, uma partida. E na realidade o que me chamou a atenção nem foi o jogo. O que me chamou a atenção foi o estado deplorável em que se encontra aquele ginásio de esporte. Aquele ginásio que foi feito na administração Altair Guido, que na época foi considerado o maior ginásio de Santa Catarina. Obrigado, Zé. Entende? Ginásio de modelo, né, que até hoje tem que se respeitar pelo tamanho e pela variedade de funções que pode ser apresentado lá naquele ginásio. Me deparei com placar queimado, né, onde tem várias pessoas trabalhando lá, administrando. Ratos circulam pelo ginásio, ratazanas circulam pelo ginásio. Lá existe até depósito de papelão, de uma certa pessoa que recolhe papelão e coloca lá no ginásio. Problema com iluminação. Tem problema com goteiras também. O estado deplorável dos banheiros, só ir lá para verificar em loco. As meninas que estavam treinando lá foram as próprias a denunciar, que não tem ambiente para usar, imagine, estou falando do banheiro feminino, vocês imaginam o masculino. Portas quebradas, tem porta lá em estado deprimente. Mas, em compensação, vereador Zé Argente, você sabe que eu estou há quase 4 anos aqui, eu nunca vim falar da administração. Acho que é a primeira vez que estou falando. Mas, em compensação, vereador Zé Argente, sou canhoto. Botaram um exército de funcionários a trabalhar na campanha de certos candidatos. Aí eles tinham tempo para trabalhar na campanha política. Que os candidatos apadrinhados pelo prefeito Antonelli fizeram campanhas, vereador Zilli. Eu sei que você não teve esse benefício da administração municipal. Alguns deles fizeram campanhas que não pareciam para vereador.
Essa é uma campanha para prefeito, para deputado. Tanto foi o investimento em marketing, a suntuosidade e a riqueza nessas campanhas determinadas. Tinha combis, plotagem, tinha combis, tinha outdoor em tudo quanto era caminho, indoor em tudo quanto era esquina. Isso sai dinheiro. Saiu tudo. Saiu de tudo nessa campanha. Claro que eles tinham que se eleger. E aí o vereador Zé Argento tem razão mesmo. Que foi uma corrida desigual. Como disse ele outro dia. Enquanto eu fazia minha campanha com meu Fusquinha, tinham candidatos que faziam campanha com um avião a jato. Porque realmente é uma concorrência desleal. Porque realmente a justiça eleitoral tem que tomar providência, porque não é possível. Foi uma suntuosidade, foi a olhos vistos, a olhos nus. Determinados candidatos, de 2 ou 3 candidatos que tinham o apoio do Paço Municipal. Eu li hoje uma reportagem do seu prefeito dizendo que realmente os vereadores deles foram eleitos. Claro, só tinham que ser. É lamentável, né? Então, por isso, enquanto isso, está lá o ginásio de esporte, que deu apoio, a Fundação Municipal deu apoio total para um candidato, completamente abandonado, em estado deplorável. Fica aqui, então, o nosso protesto. Senado horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao secretário para faça a leitura das matérias. Antes de passar para a leitura do expediente, grande expediente, gostaria de informar aos senhores vereadores que no dia 23, conforme requerimento aprovado, requerimento 073, de autoria do vereador Zé Argento, que foi aprovado por unanimidade, na próxima terça-feira, nós vamos realizar, no espaço do horário político, o ato solene em homenagem ao time de handebol feminino, que foi campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 1978. Eu gostaria de pedir a presença de todos os senhores vereadores para, no próximo dia 23, terça-feira, para prestigiar, na quinta-feira, prestigiar esse ato solene no horário político que a Câmara irá homenagear o time de handebol de 1978. Requerimento número 074/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvido plenário na forma regimental o seguinte: o envio de expediente às bancadas catarinenses no Senado e Câmara Federal, solicitando-se aos parlamentares empenho para que seja aprovado por maioria dos plenários das respectivas casas o projeto de lei número 3.299/08, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o qual busca extinguir o fator previdenciário, sendo que o projeto em epígrafe já obteve parecer favorável do deputado relator Germano Bonov, do Democrata do Rio Grande do Sul, opinando pelo fim desse vilão das aposentadorias. Com o fim do setor previdenciário, o cálculo das aposentadorias volta a ser feito da forma antiga, na forma como é calculada a aposentadoria atualmente, com o fator previdenciário. Quem não tiver a idade mínima exigida acaba tendo uma redução drástica em seus vencimentos, fazendo com que os trabalhadores tenham que contribuir por mais alguns anos até completar a idade mínima exigida. Situação esta que sensibilizou o nobre senador, que diante da situação propôs a extinção do fator previdenciário. Desta forma, o cidadão que optar por se aposentar por tempo de serviço não sofrerá perda tão severa em seus rendimentos. Mantém-se assim o poder aquisitivo de quem já tem tempo de serviço para buscar a sua aposentadoria. Sala das Sessões em 14 de outubro de 2008, autoria vereador Edson do Nascimento. Em discussão o requerimento. Autoria, com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse requerimento é uma angústia de muitos anos, de reivindicações do movimento sindical e todos os trabalhadores desse país, que ao longo dos anos estão tirando o nosso direito. O Camisa sabe, o vereador Huck, o Zé Argente, da importância que tem lá no Senado o nosso senador, um dos maiores senadores desse país, né, em defesa do aposentado, é aqui do nosso do Rio Grande do Sul, o senador Paim, e ele, essa luta dele é incansável, né, e teve a felicidade de entrar o projeto de lei dele no Senado, já foi aprovado, sobre aquele fator previdenciário. Hoje as pessoas, principalmente a região ceramista, mineiros, eles trabalham metalúrgico. Hoje só se aposenta especial 15, 20, 25. E você só tem que trabalhar em atividades especiais. Se você, a partir daquele momento, você trabalha em atividade comum de 35 anos, que não é atividade especial, você não pode mais juntar os tempos. Até pode juntar, mas entra o fator previdenciário. Juntando esse tempo, você entra a perspectiva de vida e você reduz os benefícios das suas contribuições. Isso aí, então, o sindicato, todo o país está comemorando essa primeira votação. Passou no Senado e ela retorna para a Câmara Federal, para ser mais uma vez votada. Votando isso aí, ela deve ir para o presidente. E existe a perspectiva de todo esse movimento sindical que o presidente vai confirmar. Porque é uma reivindicação antiga. Hoje, né, vereador Zé Argente, qualquer trabalhador, ele perde em média de 38% se ele fosse se aposentar numa proporcional. Ele só não perde numa atividade especial. O homem 38%, a mulher 38%, o homem 48%. Em alguns casos. E acabando com esse fator previdenciário, vai ser corrigido pelas 36, volta aquela coisa antiga de antes. E aí você deu, não importa a idade, você fechou o tempo e você se aposenta na proporcional sem essa perda que todos os trabalhadores têm hoje. Então esse requerimento para toda a bancada catarinense do governo federal, aonde também se empenhe, que vote favorável aos trabalhadores desse país. Então esse requerimento foi nessa linha. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra ao vereador José Argente Filho. Excelência, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, esse requerimento, vereador Edinho, ele já foi aprovado o ano passado aqui na casa, foi um requerimento de nossa autoria. Inclusive, nós falamos aqui da posição do senador Paulo Paim, que tem uma brilhante atuação no Senado Federal, um dos poucos, né? E realmente, o fator previdenciário, ele faz uma projeção de vida para todos os trabalhadores. Ele tem um tempo de serviço, mas é feita uma projeção como se para 70 anos, porque hoje a expectativa de vida do brasileiro dá 70 anos. E é feita essa projeção como se para 70 anos, como se o cidadão tivesse 50 anos, se aposentando com 50 anos, ele tiraria 20 anos, praticamente é feito um cálculo, que ele tiraria 20 anos em relação ao salário, um percentual, que não baixa de 40%. Não baixa de 40%. E antigamente, o trabalhador, ele garantia a sua aposentadoria no cálculo das últimas 36 contribuições. Ela está voltando para as últimas 36 contribuições. Agora, um fato aqui, que aqui em Criciúma, vereador Vânia Oliveira, nós trazendo para a nossa casa, a expectativa de vida aqui em Criciúma é a menor. O Brasil todo, a expectativa é 70 anos.
Aqui em Criciúma, a expectativa de vida não chega a 60. Estou lhe dizendo, o IBGE fez esse estudo, o IBGE, inclusive, ele divulgou essa estatística aqui de Criciúma pela qualidade de vida que nós vivemos aqui em relação à degradação ambiental. Então a nossa expectativa de vida é a menor. Mas nós, a lei quando pega o país inteiro, ela não retira as exceções. Então todos nós estamos embutidos nisso ali. Agora é importantíssimo que o Senado Federal e que o governo da República, o presidente Lula, sancione a lei. Sancione a lei, porque isso aqui é crime. Isso aqui é o roubo. Isso aqui, ao invés de premiar o cidadão na hora da aposentadoria, ele tira do cidadão até a forma de viver. É a hora que ele precisa do remédio, a hora que ele está envelhecendo, na hora que ele deu a vida pela nação. Aquele Congresso que eu hoje estou pedindo para que vote a favor foi o mesmo Congresso podre, nojento que votou essa lei, que aplicou essa lei no país. Que eles corrijam esse Congresso corrupto brasileiro, que corrijam o erro que eles fizeram e que vote favorável ao projeto do vereador, do senador Paulo Paim, e corrija essa desgraça, que corrija esse inferno, que corrija essa maldade que fizeram para quando o cidadão ou a cidadã se aposenta nesse país. Quero parabenizar o vereador Edinho, e quanto mais requerimento for para o Senado Federal, em cima de direitos de trabalhadores, em cima de qualidade de vida, em cima de mais pão na mesa do trabalhador, enfim, que dê condições do trabalhador velho, ao se aposentar, receber um salário mais digno, com certeza nós estaremos sempre favoráveis a esses posicionamentos. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 075/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvir o plenário e na forma regimental o seguinte: o envio de expediente ao presidente da Criciúma Trans, setor senhor André De Luca, solicitando que informe a esta Casa Legislativa, dentro do prazo regimental, quantas multas foram retiradas de seus registros no período compreendido entre 25/6/2008 a 25/8/2008, enviando-se inclusive cópia das autuações, das defesas prévias e dos despachos favoráveis e exarados. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2008, autoria vereador José Argente Filho. Em discussão, requerimento 075. Com a palavra o vereador José Argente Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me faz fazer esse requerimento, que aqui tem muita coisa de compadre aqui. Compadre e comadre, aqui, nessas questões de multas, de retiradas de multas. É um negócio que está muito na interrogação, eu gostaria de saber. Mas eu vou ficar mais, assim, preparado, ou vou ficar mais na expectativa da resposta que virá para cá. Eu quero ver a resposta que virá para cá. O que aconteceu, por onde passou, o que é que houve, quais as explicações que foram dadas para retirar a multa, quais os pareceres de retiradas de multa, porque em Criciúma, o que está acontecendo de multa em Criciúma é coisa do outro mundo, é uma coisa extraordinária. Inclusive, vou pedir depois uma questão de ordem, para mim alterar um pouquinho, solicitar ao plenário da Câmara e ao presidente, uma questão de ordem, para alterar um pouquinho aqui o meu requerimento, na questão aqui de pedir também o número de multas que foram dadas. Né? E vou pedir também que seja feito depois, também em vez de 25/8, que seja de 25/6 a 25/9, do mês de setembro de 2008, para me ter uma base realmente dessa história que eu estou realmente, eu não aceito muitas multas serem tiradas e outras multas não serem tiradas. Vou explicar para os senhores por que também me trouxe aqui. Eu vi uma multa
de um jovem que estacionou o carro faltando 2 minutos para 18 horas, isto é, 17 horas e 58 minutos. E ele foi multado faltando 2 minutos para encerrar o prazo, que ali era carga e descarga. 2 minutos. E o cidadão fotografaram e o cidadão não conseguiu tirar por 2 minutos. Isso é falta de tudo. É uma falta de preparo. O pessoal do Criciúma Trans não estão preparados. Eu vi um carro sendo guinchado, sendo multado, num local que não estava atrapalhando ninguém, e o Criciúma Trans mandou lá o guincho e fez um engavetamento de carros, lá da Henrique Laje, até aqui no Colégio São Bento. Tudo parado porque os 2 guardinhas do Criciúma Trans fizeram não. Eles pegaram um carrinho de Siderópolis, estava ali estacionado, coitadinho, perto do NPS velho, pegaram e botaram em cima do guincho, e até o guincho se atravessou na estrada, criaram um tumulto, um banzé danado, sem necessidade, falta de preparo. E o Criciúma Trans está muito abusado, eles estão muito cheios de autoridade, eles são mal educados, inclusive, e são vadios também, não trabalham. Então eu estou agoniado com essa gente do Criciúma Trans, realmente. E olha, e tomara que o Clésio, que eu não sei se vai acontecer isso, que o futuro prefeito realmente faça uma devassa lá. E depois nós vamos pegar cópia da resposta, e eu também vou encaminhar, de repente, conforme for a resposta, pedir até para que seja feita uma auditoria pelo Ministério Público, lá no Criciúma Trans, a respeito desse negócio de compadre que está existindo, e de comadre que está existindo lá no Criciúma Trans, e se é que não existem outras coisas mais. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador José Gente Filho. Senhor presidente, eu gostaria que fosse alterado ali, que fosse incluído mais o seguinte, o número de multas, e ampliado até o mês 9, até o 25 de 9. Gostaria que isso levasse a apreciação do plenário, se aprova ou não, mas esse é o meu requerimento. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação com o adendo proposto pelo autor. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 271/08. Senhor presidente, requeiro à mesa o envio de expediente ao presidente do Criciúma Trans da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: que se procedam estudos urgentes para a alteração do local da parada de ônibus situada na Avenida Estevão Emílio de Souza, logo após o Shopping Criciúma, em direção à Avenida Centenário, nas proximidades da agência do Banco do Brasil. Este local, por ser ao lado do Criciúma Shopping, acaba sendo utilizado por seus frequentadores como ponto de estacionamento quando se dirigem ao shopping para efetuarem compras ou simplesmente para um passeio com a família. Por ser um local destinado aos usuários do transporte coletivo, muitos veículos estão sendo multados, o que traz reclamações quanto ao acerto do local da parada de ônibus. Nossa solicitação é que se retire do local a parada, reservando-o para uso exclusivo de quem frequenta o referido shopping, que se busque uma alternativa para a parada de ônibus, a qual poderia ser instalada logo após o local de carga e descarga do shopping, conquanto o tempo de parada do coletivo é íntimo, não advindo desta mudança qualquer prejuízo. Sala das Sessões em 14 de outubro de 2008, autoria vereador Edson do Nascimento. A mesa informa que a referida indicação será encaminhada ao órgão competente para as devidas providências. Terminado o grande expediente, não havendo ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, dia 20 de outubro, do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite.
Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital